Presidente, eu queria que o senhor pedisse silêncio ao plenário. Claro. Peço silêncio a todos, por favor. Bom, eu quero inicialmente cumprimentar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, cumprimentar a nossa relatora, que não está presente, mas meus cumprimentos a ela pela inquirição que ela fez até o momento, cumprimentar o inquirido, o Tenente-Coronel Mauro Cid. Em primeiro lugar, eu quero dizer que nós temos uma instituição ou instituições que formam as Forças Armadas Brasileiras que investem bastante nos seus quadros e formam profissionais com uma competência relativamente uma grande competência, ou com grandes competências, com grandes qualidades profissionais, e isso deve encher os brasileiros de orgulho, ter instituições que formem seus quadros, que invistam nos seus quadros e façam dessa instituição uma instituição competente e uma instituição melhor. Mas eu sinto dizer que aqui nós estamos diante de uma situação que foge a essa regra. Nós estamos diante de um tenente-coronel que, mesmo respondendo a 4 inquéritos por fraude de cartões de vacinação, por agir para tentar liberar joias que seriam presentes dados à República Federativa, mas tentou agir para pegar essas joias para a família do presidente Bolsonaro, agir junto com as milícias digitais e também participou ativamente da organização dos atos de 8 de janeiro. Então, esse integrante, que é o Tenente-Coronel Major Cid, não devia, em homenagem ao Exército Brasileiro e em respeito a essa instituição, aqui representar o seu uniforme. Eu acho um desrespeito de Vossa Excelência, na condição que Vossa Excelência está de suspeito, trazer este uniforme, porque mostra para o Brasil um envolvimento que não é institucional, mas parece que Vossa Excelência está aqui representando uma instituição. Então, acho isso reprovável na conduta de Vossa Excelência, isso é a minha opinião. Também quero dizer que Vossa Excelência esteve presente numa ligação com o procurador, o major do Exército, que hoje é advogado, Ailton Barros. Quando Vossa Excelência tentou forjar um cartão de vacina para a sua esposa, a senhora Gabriela, um ano depois de conseguir forjar o cartão de vacina do presidente Bolsonaro. Então, eu tenho um vídeo aqui que eu queria que passasse rapidamente para mostrar a ligação de Vossa Excelência com o presidente Bolsonaro. O tempo está correndo. Então, eu vou... Eles vão tentar, senador, corrigir o problema enquanto Vossa Excelência prossegue na sua fala. Eu queria mostrar, presidente, que a relação do senhor Mauro Cid era uma relação muito próxima com o presidente Bolsonaro. Portanto, ao longo dos 4 anos de governo, ele não participou só dos eventos que levaram ao 8 de janeiro. Ele também participou da organização de lives
que deu como consequência epidemia com causa-morte, e ele colabora aqui no momento em que ele falsifica um cartão de vacinação, ele está praticando um crime de epidemia que pode causar a morte de alguém. Quando ele falsificou o cartão de vacinação do presidente Bolsonaro, ele também estava praticando isso. Consolida a tese de que o presidente Bolsonaro praticou o crime de epidemia com causa-morte que saiu da CPI da Covid, que foram mais de 400 mil vidas perdidas, e que a gente sabe que o efeito Bolsonaro naquela pandemia foi causador de centenas de milhares de mortes por orientação equivocada, e aqui a prova cabal de que ele agiu de forma intencional, inclusive com o apoio do tenente-coronel Mauro Cid. Tem um outro fato que me chama a atenção, além dos fatos que já foram mencionados aqui, do atentado, do dia do ato terrorista contra as instituições, as lives que ele organizava para atender os interesses do presidente Bolsonaro, a movimentação de dinheiro. Além de tudo isso, o advogado e ex-militar reformado do Exército e advogado, o Ailton Barros, fala para ele sobre a morte de Marielle Franco. Diz que sabe quem matou Marielle Franco. E se ele sabe, o entorno de Bolsonaro deve saber quem matou Marielle Franco. Então eu queria mostrar o vídeo aqui para ver como Bolsonaro se refere a ele. Presidente, o que isso tem a ver com a CPMI, presidente? A quebra desse sigilo telemático do meu ajudante de ordem, que é um crime que esse cara fez. Esse cara fez um crime. O meu ajudante de ordem, em especial o Cid, que eu tenho fato, é um cara de confiança meu. Cid, aquele assunto com o Putin é assim. Aquele assunto com o Joe Biden é assado. E esse cara com razão. A quebra desse sigilo telemático do meu ajudante de ordem, que é um crime que esse cara fez. Esse cara fez um crime. O meu ajudante de ordem, em especial o Cid, que eu tenho fato, é um cara de confiança meu. Cid, aquele assunto com o Putin é assim. Aquele assunto com o Joe Biden é assado. E esse cara consegue pegar isso tudo para ele. Em outras palavras, o vídeo é mais do que suficiente, ele é autoexplicativo. Vossa Senhoria era responsável por todas as operações e era o chefe do comando das ordens do presidente Bolsonaro. Portanto, a relação é muito clara. Tudo que Vossa Excelência está envolvido e agiu para produzir o 8 de janeiro, tudo veio por ordem do presidente Jair Messias Bolsonaro, dito pelo próprio presidente aqui, que você, Vossa Senhoria, era o responsável por representar todas as ordens dadas pelo presidente. E aí fica aqui a dúvida e o questionamento sobre o assassinato de Marielle. Porque o assassinato de Marielle aparece, e que ninguém está falando, no áudio de uma conversa entre o senhor e o Ailton Barros, militar reformado, a quem o senhor pede ajuda para forjar o cartão de vacina, inclusive cometendo crime de epidemia com causa morte, com risco de provocar a morte. Então, o senhor sabia, o senhor sabe, o entorno do presidente Bolsonaro sabe quem matou Marielle? O Ailton Barros, ele sabe quem matou Marielle? Ele falou para o senhor quem matou Marielle? O senhor acha que, na condição de militar, ficar sabendo que alguém, um crime que abalou o Brasil, que o Brasil tomou conta e tomou conhecimento,
O senhor acha normal o senhor ouvir dizer de alguém que sabe quem matou Marielle e não denunciar essa pessoa, assim como o senhor não fez todo o dever que o senhor aprendeu no Exército Brasileiro, que é respeitar a Constituição. Vossa Excelência não só desrespeitou a Constituição, como tentou organizar um estado de sítio para tomar o poder. Como foi frustrado, veio o ato terrorista do dia 8 de janeiro, porque decorre de uma tentativa frustrada de golpe, porque as instituições, porque a sociedade brasileira defendeu a democracia e vocês não foram capazes de convencer quem podia dar a ordem, que era o comando do Exército, para poder fazer um golpe militar, e fizeram um ato terrorista no dia 8 de janeiro, organizado e urdido por vossas senhorias. Eu não tenho mais perguntas a fazer, mas deixo essa. Por que o senhor não denunciou o advogado Ailton, que disse que sabe quem matou Marielle, e essa pessoa circulava em todos os ambientes do Palácio do Planalto, em todos os anexos, sabe, e inclusive usou um termo, sabe da coisa toda, eu vou usar o termo a coisa toda, ele sabe da coisa toda, inclusive quem matou Marielle. O senhor sabe quem matou Marielle? Respeito o posicionamento do senhor e com toda a consideração a Vossa Excelência, reitero minhas considerações iniciais. Intimamente entendo que a razão do escopo que eu estou sendo investigado, e de acordo com as orientações do meu advogado e seguindo o habeas corpus que me foi concedido, permanecerei em silêncio. Muito obrigado, senador Rogério Carvalho. Passa a palavra agora à próxima oradora inscrita, a deputada Jandira Fegali. Obrigada, presidente. Senhor Mauricídio, qual é a sua idade? Deputado, com todo respeito a Vossa Excelência, mas para manter a coerência do que eu venho falando e seguindo a orientação da minha equipe técnica, eu permanecerei em silêncio. Presidente, eu fiz essa pergunta de propósito porque vai ficando claro que, apesar do direito dele ficar em silêncio, para as coisas que o incriminem, me parece que não há sentido em algumas negativas de resposta do depoente, em algumas coisas absolutamente... Eu quero concordar simples, integralmente com... Perguntar qual é a idade incrimina. Eu quero concordar integralmente com Vossa Excelência. Inclusive, chamei o patrono do Tenente Coronel Mauricídio para dizer a ele que ele estava fazendo com que o seu cliente descumpra uma ordem do Supremo Tribunal Federal. Exatamente. E disso, infelizmente, acarretará a necessidade de nós, que não precisávamos fazer isso, fazer uma denúncia, mais uma denúncia contra o senhor Mauricídio ao Supremo Tribunal Federal, haja vista que a ministra do Supremo determinou que aquilo que não incriminasse, ele tinha a obrigação de responder, uma vez que ele não está aqui apenas como depoente, mas como testemunha. É o procedimento, entretanto, que ele está adotando e, obviamente, que cabe à CPI tomar as medidas cabíveis. Então, exatamente, presidente. Eu fiz essa pergunta propositadamente para demonstrar que ele está descumprindo a decisão do Supremo Tribunal Federal, e falo isso também. Desrespeitosa a conduta Exatamente. contra o Supremo Tribunal Federal. Aos advogados, porque não é possível. Foram feitas aqui algumas questões que não tem nada a ver com incriminá-lo e ele simplesmente não responde. Isso é o descumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal da ministra Carmen Lúcia. A relatora também fez algumas perguntas nesse mesmo sentido e ele se negou a responder. Então, eu fiz de propósito, ia perguntar, inclusive, quantos filhos ele tem, ele também não responderia, mas bastou a primeira para demonstrar que o descumprimento é claro, e eu ia propor exatamente isso, que se denunciasse ao Supremo Tribunal Federal o comportamento do depoente e dos seus advogados diante da decisão da ministra Carmen Lúcia. Até porque, senhor Mauricídio, aqui está claro, o senhor pode não falar, mas o seu celular fala. Todos os fatos que estão arrolados falam pelo senhor. Está claro para todos nós aqui
independentemente de quem apoiava Bolsonaro ou não, que o senhor sabe de tudo. Aliás, é um depoimento para nós que seria muito importante se o senhor estivesse falando, mas mesmo que o senhor não fale, está claro para nós que o senhor sabia de tudo e participou de tudo durante o governo Bolsonaro. Se tem uma pessoa que sabe detalhadamente de tudo que ocorreu no governo e de todos os crimes cometidos e que o senhor se envolveu ou não se envolveu diretamente, é o senhor. É o senhor, né? E todos os fatos que envolvem o senhor, contra fatos, não tem histórias, não tem negativas, não tem historinhas, são fatos. O seu celular, ele expressa objetivamente daquilo tudo que o senhor participou. E mesmo naquilo que o senhor não respondeu, no seu próprio celular, que o senhor não interagiu, das duas uma, ou o senhor concordou, ou o senhor não denunciou. E aí há outro crime, que é o crime de prevaricação. Porque quem tem no celular um preâmbulo de um ato institucional, como o senhor tinha, e o senhor passou de um celular para o outro, para arquivar um documento que o senhor Ives Gandra, inclusive, sustenta juridicamente, inclusive cobrindo a assinatura, e nós vimos isso, se o senhor não denunciou que tinha um golpe de Estado em curso, o senhor prevaricou. Porque quem não concorda, denuncia. Porque isso faz parte da preservação da democracia brasileira. E eu sei separar o que são ações individuais de militares com a instituição Força Armada. Eu sei separar exatamente isso. E o senhor, inclusive, disse para o senhor Jean Lawande assim: o Bolsonaro não vai agir porque ele não tem o apoio do alto comando do Exército. Vários disseram isso aqui. E também já lhe perguntaram, eu não vou nem perguntar de novo, porque o senhor não vai responder, o que significava isso e como o senhor sabia disso. Se o senhor participou de alguma reunião, se ele lhe disse isso, eu quero dar o golpe, mas não vou conseguir porque não tenho sustentação, porque é isso que fica claro, o Bolsonaro queria dar o golpe, mas não tinha sustentação do alto comando. E ficou claro para nós que não tinha mesmo, senão ele teria dado. Por que tem relação do cartão de vacina com essa CPMI? Porque o cartão de vacina foi para ele sair. E, obviamente, que esse cartão sustentou uma fuga para que o golpe fosse dado sem que ele estivesse aqui. Porque todas as ações foram feitas para que as Forças Armadas pudessem intervir. Para que as Forças Armadas pudessem intervir, para ter uma GLO, para ter uma intervenção direta. E quero dizer que isso continuou depois de 8 de janeiro, nobre relatora, né? Inclusive, a gente tem os dados aqui de tudo que foi feito depois do 8 de janeiro. Está aqui, 4 torres foram derrubadas depois de 8 de janeiro, torres de energia. 4 torres foram derrubadas. Explosivos foram colocados ainda em Feira de Santana em 10 de janeiro. Em 11 de janeiro, outro artefato explosivo foi encontrado na rodoviária do plano piloto. Depois do 8 de janeiro, ainda, a ação golpista e a irresponsabilidade continuou. Isso tudo está descrito pela BIM, no relatório da BIM que chegou a esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. E eu perguntaria, só diga, ficarei em silêncio ou não ficarei em silêncio. Não precisa repetir toda a sua frase por causa do tempo. O senhor conhece Albemar Rodrigues? Ficarei em silêncio, deputado. Márcio Nunes de Rezende? Ficarei em silêncio, deputado. Esses dois são militares de alta patente que participavam do WhatsApp DOS. E eles aqui provocam permanentemente o Mauricídio, que é também do grupo de WhatsApp DOS. Eles falam ali que queriam ver um careca arrastado por blindado em Brasília, obviamente fazendo uma menção ao ministro Alexandre de Moraes. E o outro dizia: se a gente não tem coragem de enfrentar o cabeça de ovo e uma fraude eleitoral, vamos enfrentar quem? É o tempo todo provocando a ideia da ilegalidade. É um grupo só de militares de alta patente, Estado-Maior das Forças Armadas, comandantes de batalhão. Aqui não tem baixa patente, aqui não tem praça, não tem cabo, não tem soldado, só tem alta patente. O senhor Sargento dos Reis era da sua equipe de ajudante de ordens? Permanecerei em silêncio, deputado. Sargento dos Reis era da equipe dele, subordinado dele, supervisor da ajudância de ordens. E ele estava no 8 de janeiro, fazendo vídeo, comemorando a invasão dos 3 poderes. Comemorando, era da equipe dele. E eu poderia perguntar: foi o senhor que mandou ele para lá? Permanecerei em silêncio.
sobre os depósitos e saques na conta de Michele. O senhor sabe a origem dos recursos desse dinheiro em espécie na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro? Permanecerei em silêncio, Excelência. Todos os recados. O senhor disse que sua tarefa como ajudante de ordens era passar recados, passar as mensagens. O senhor passou os recados do senhor Lawande, do senhor Ailton Barros e de todos os militares que queriam o golpe do grupo do WhatsApp 2 para o senhor Bolsonaro? Permanecerei em silêncio, Excelência. Uma pergunta aí de cunho mais ideológico. O senhor era também perfilado com a ideia de que as Forças Armadas devem ser poder moderador, como sustentava o senhor Ives Gandra? Permanecerei em silêncio, Excelência. Bom, eu só tenho mais 1 minuto e meio e direi o seguinte. O senhor Mauro Cid, o senhor sabe que, o senhor não disse a idade, mas objetivamente o senhor é uma pessoa jovem e pela carreira que o senhor contou aqui, o senhor jogou fora a sua carreira. Né? A sua carreira objetivamente está interrompida. Né? Alguém disse aqui, jogou no lixo, é exatamente isso. Né? E não pense que essa atitude dos bolsonaristas dessa comissão é para lhe proteger. Não é para proteger o Bolsonaro. Porque o senhor sabe que o perfil de Bolsonaro é um manda e o outro obedece. E nós sabemos que o senhor obedeceu. Não quero dizer que o senhor não tem culpa, nem que o senhor não concordasse com ele, mas o senhor obedeceu ordens. E já tem aí requerimentos de vinda de Bolsonaro, já está agregado por muitos de nós o requerimento para Michele Bolsonaro também, que objetivamente terão que vir essa CPMI. E o senhor não tem a dúvida de que, lamentavelmente, o senhor que já tem 8 inquéritos, esses inquéritos devem aumentar, e que, vou repetir aqui, contra fatos não tem histórias e não tem negativas. Infelizmente, o senhor jogou fora a sua carreira, jogou fora uma história que poderia ser uma história melhor. Repito, contra fatos não há negativas. E quando o seu chefe vier aqui, ele já virá no momento em que as quebras de sigilo estarão dadas e nós chegaremos no seu chefe. É esse o nosso objetivo e esse é o objetivo da CPMI. Muito obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada. Na ausência do próximo orador inscrito, que seria o senador Fabiano Contarato, passo à próxima oradora. A senadora Soraya Tronic. Foi uma concessão, presidente, mas eu também não sabia, não estava preocupada que era suplente ou não. Ok. Agradeço, pastor Marco Feliciano. Não, tá certo. Ela era 13, eu era 15. O senhor, porque a Damares falou. É porque não fizeram aqui. Então, gostaria que retomasse... Por favor, senadora Soraya Tronic. Leandro, faça favor. Começar o tempo. Começou. Senhor presidente, senhora relatora e todos os demais, senhor depoente, seus causídicos, boa tarde. Eu gostaria de iniciar perguntando ao depoente. Coronel Tenente Mauro Cid, o senhor se declara inocente? Excelência, com todo respeito, entendo a pergunta da senhora, de Vossa Excelência, mas para manter a coerência, não utilizarei esse espaço de fala para me defender, pois, em razão do escopo do que eu estou sendo investigado e seguindo a orientação dos meus advogados e baseado em habeas corpus, eu vou fazer uso do meu silêncio. Ok. A partir de agora, o senhor só pode, se possível, consentir apenas com um ok para que não percamos mais tempo, com todo respeito. Eu fiz essa pergunta inicialmente porque a maioria das pessoas que estão sendo inquiridas, estão sendo investigadas, se declaram inocentes. Isso é normal. Eu gostaria de perguntar ao senhor, o senhor está sendo ameaçado ou coagido? O senhor não vai responder. Ok. Gostaria de lhe perguntar, primeiro lhe parabenizar pela troca de advogados. Seu advogado, Rodrigo Roca, foi o primeiro advogado e hoje o senhor está com os causídicos Bernardo Fenelon e Bruno... Desculpa, doutor, eu não consigo ler o seu nome aqui, mas, enfim, é difícil também falar Tronic, enfim, perdoe-me. Eu gostaria de elogiar, primeiro porque o senhor libertou-se de um primeiro advogado que, nitidamente, na primeira entrevista coletiva que deu, esqueceu que o senhor existia.
defendeu Jair Bolsonaro. Isso é esquisitíssimo. Para nós que somos advogados, nós entendemos. Gostaria de saber, sei que o senhor não vai responder, se o senhor já representou na Ordem dos Advogados do Brasil contra este advogado. Aquele melhor. Esse seria o correto, para que tenhamos sempre dignidade no exercício da advocacia, coibir atos como o do seu antigo causídico, que, se não me engano, até mesmo seu pai interviu para que trocassem de advogados. E o senhor contratou o presente escritório de advocacia, que é perito em delação premiada. Nós achávamos que o senhor iria fazer uma delação, eu ainda estou na esperança de ouvir essa delação. Inclusive, que o senhor Bernardo Fenelon é especialista, né, em delação premiada, tem livro escrito a esse respeito, mas também estudou em Salamanca, na Espanha, e teve aulas sobre crimes de colarinho branco, aulas sobre corrupção, crime organizado e, pasmem, terrorismo. O senhor procurou os especialistas corretos para os crimes que pelos quais o senhor está respondendo. Partindo disso, nós precisamos entender, e eu iria perguntar se o senhor se declarava inocente, eu iria fazer a seguinte pergunta: por que calas se és inocente? Por que calas? Não precisa responder também. Se o senhor quiser responder, o senhor tem até responder de verdade, o senhor tem até o direito de me interromper, fique à vontade, porque eu não vou ficar nem um pouco chateada. Fique à vontade mesmo, ainda temos 6 minutos e 28 para o senhor falar. Dentre muitas reflexões sobre o silêncio no processo penal, eu vou destacar aqui 2 juristas, Auri Lopes e Alexandre Moraes da Rosa, que eles dizem o seguinte: o silêncio do acusado é um tapa no conjunto da expectativa criada pelo julgador ou por quem está conduzindo as investigações. O exercício desse direito de silêncio é muito complexo. E dele você tem que muitas vezes assumir riscos. Não raro, se pôr em silêncio gera uma dimensão implícita do que se poderia dizer. Daí a importância de se estudar os efeitos do silêncio no processo penal. Há um sentido, sim, no silêncio. Opera-se na lógica da costura imaginária e ideológica do sentido ao silêncio. No solo fértil do silêncio, pode brotar tudo, absolutamente tudo, e o senhor não tem controle do que brota a partir do seu silêncio. Dada a confusão entre o vazio e o nada, o senhor abre uma gama para que se deduza qualquer coisa. E dentre todas essas deduções possíveis, o senhor pode ser condenado. O senhor vai ser mais um que foi abandonado pelo antigo governo. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, eu sei que o senhor não vai responder. Gabriela Cid confirmou aos policiais que utilizou um certificado falsificado pelo próprio marido. Neste ponto, Gabriela Cid, sua esposa, mentiu em depoimento? Já sei, o senhor não vai responder. Então, o senhor diz que Gabriela Cid mentiu. A sua esposa mentiu em depoimento. Atuou contra o senhor em defesa de Jair Bolsonaro. Daí se depreende novamente que há, sim, alguma coação, porque não é possível que sua família não é possível que o senhor permita que a sua família seja exposta dessa maneira. O seu pai, seu irmão, dentre outras pessoas, estão completamente nesta teia de crimes que vocês estão assumindo pelo silêncio. E eu quero terminar aqui dizendo o seguinte: em uma recente entrevista à Veja, o ex-presidente Jair Bolsonaro contou que considera o senhor como um filho. Mas o seu pai age como um pai. Seu pai vai estar sentado aí, sua esposa vai estar sentada aí, provavelmente seu irmão. O seu pai age como um pai aguerrido, procurando livrar a cria deste enredo no qual ele se meteu. Um filho que lhe inspirava muito orgulho e que deve inspirar. Ele não quer que o seu filho assuma sozinho. Eu pergunto para o senhor tem 2 pais. O seu pai, o general Mauro César
Cid, e Jair Messias Bolsonaro. Qual é o pai que o senhor considera mais? O senhor não vai responder. Eu digo para o senhor não precisa responder. O senhor considera Jair Messias Bolsonaro seu pai. O senhor nega o seu pai. O senhor nega a sua família. Por favor, senhor presidente, eu gostaria que me devolvesse um tempo, porque eu não vou aceitar gracinhas num momento tão sério como esse. Senhor Mauro Cid, o senhor nega o juramento que o senhor fez quando vestiu essa farda. O senhor nega o seu pai, o senhor nega a sua esposa, o senhor nega suas filhas, o senhor nega seu irmão. Nenhum deles está te negando o senhor, não sei, Gabriela que lhe entregou. A troco do que Gabriela lhe entregou? O senhor está há 70 dias preso. A troco do quê? E o senhor mentiu aqui. O senhor disse que dentre as suas atribuições, o senhor esperava lá na sala de fora. O senhor esperava para fora. Mentira. Mentira. São tantas mentiras. Qual é o preço delas? A sua liberdade, a sua vida? O senhor conhece o Coronel Naime da PM? Senadora, novamente, em respeito a Vossa Excelência... Ok, vai dizer não. Ok. Gostaria de saber se o senhor tinha alguma relação de confiança com ele, se havia ajustado alguma coisa. Enfim, nesta minuta de golpe que foi encontrada no seu celular, por incrível que pareça, eu quero fazer um alerta aos parlamentares que ficam aqui defendendo os golpistas. Nós fomos completamente desconsiderados. Eu acho que eles iriam destituir o parlamento brasileiro, porque na minuta só é considerado a partir do golpe, a partir das atitudes que seriam tomadas, as medidas que seriam tomadas, como nomeação de interventor, tudo delimitado. Fixação de prazo para restabelecimento e tal, só se tratava do Poder Executivo e do Poder Judiciário. Esqueceram completamente do terceiro poder, dos freios e contrapesos. Nós seríamos destituídos. Aqui não haveria mais nada. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senadora Soraya Tronic.